E o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou que o plano do governo de Donald Trump para a Venezuela tem 3 fases e prevê, ao final, a transição de poder e a saída do chavismo. Segundo Marco Rubio, a primeira etapa é a estabilização do país. Em seguida, os Estados Unidos pretendem promover a recuperação econômica e garantir acesso de empresas americanas ao mercado venezuelano. A terceira fase seria, então, a transição política. Desde a captura do ditador Nicolás Maduro, no último sábado, o poder na Venezuela passou a ser exercido pela vice-presidente Adelcy Rodrigues, uma das principais lideranças do chavismo. Marco Rubio não detalhou como a transição seria feita, nem falou em eleições. A Casa Branca afirmou que discutir um calendário eleitoral ainda é prematuro. Rubio disse ainda que o plano prevê anistia e libertação de opositores presos, além da reconstrução da sociedade civil. Deixa eu passar para a Ana. Donald Trump já disse que pelo menos nos próximos 30 dias não há possibilidade, não há a possibilidade de eleições na Venezuela nesse momento, que passa agora por uma transição, Hoje, então, foi divulgada essas 3 fases de transição na Venezuela para tentar resgatar a democracia no país, como bem explicou Ivan Kleber, mas um ato já foi feito, Ana, que é cortar o acesso da China e da Rússia ao petróleo venezuelano. Esse ato, essa medida já foi realizada aí pelos Estados Unidos. É a doutrina Monroe, que agora é chamada de doutrina Donroe, né? Na veia, nós explicamos isso no De Leste a Oeste. E, Paula, hoje eu estava escrevendo, todas as cabeças do programa e comentei lá no nosso grupo, em que estão Bernardo Kister, Flávio Mogsten, Ivan. Que semana complicada! A gente não sabe nem por onde começar e parece que 3 dias, 4 dias dessa semana estão parecendo 3 meses, 4 meses, 1 ano, as coisas acontecendo numa velocidade impressionante. Tem o Irã também acontecendo, enquanto tudo isso da Venezuela está acontecendo, a captura de Maduro, os navios piratas agora capturados também, aí agora Marco Rubio falando, o Irã, enfim. Paula, nas últimas 24 horas, eu assisti a 5 entrevistas do Marco Rubio, secretário de Estado. 5 entrevistas longas e em espanhol fluente e em inglês, claro. E é impressionante a capacidade técnica de Marco Rubio para ser secretário de Estado. Todo esse legado, já com apenas 1 ano na administração Donald Trump, vai acabar pavimentando um caminho muito sólido para ele para a eleição presidencial de 2028. Eu sei que muita gente fala do vice, J.D. Vance, que seria o nome natural, já que é o vice do Donald Trump, mas, Paula, o Marco Rubio, impressionante as entrevistas, a capacidade técnica, os detalhes, a sagacidade, como ele é rápido, também nas pegadinhas que jogam para ele. E o que nós vamos tentar apresentar no De Leste a Oeste nessa sexta-feira, às 20h30, Paula, é um resumo de uma semana histórica para o mundo. E parece que de hoje até sexta-feira, muita coisa vai acontecer. Ainda estou escrevendo o programa e provavelmente na sexta-feira nós vamos fazer o programa, mas com algumas coisas que já aconteceram. É o mundo, como o Ivan disse, é o mundo na nova Guerra Fria 2.0, que já nem não está tão fria assim, e o mais importante é entender esse contexto todo, esse tabuleiro geopolítico todo, para não cairmos em narrativas da velha e carcomida imprensa de invasão de Donald Trump, soberania da Venezuela. Há uma guerra em curso, uma guerra implacável de Donald Trump, que foi prometida na campanha contra as drogas, contra o narcoterrorismo, contra o narcotráfico e, claro, manter os inimigos do Ocidente fora do hemisfério ocidental. Estamos falando de Rússia, China e Irã, que eram financiados e que ainda têm laços com o dinheiro do petróleo venezuelano, mas parece que isso está sendo diminuído hoje em dia.
O Caute, além da divulgação aí desse plano de 3 fases para a Venezuela, o presidente Donald Trump disse também que a Venezuela vai entregar entre 30 e 50 milhões de barris de petróleo e quem vai controlar essa venda de petróleo será os Estados Unidos e que o dinheiro vai ser revertido tanto para os Estados Unidos como também para a Venezuela. Vai haver aí uma repartição desses valores, Caute. Como é que você vê agora essa transição, né? Vai ser mesmo um governo compartilhado nesse momento aí com a Delcy Rodrigues agora assumindo interinamente a presidência da Venezuela e o governo americano? Não, são as horas bastante complicadas para quem ficou na Venezuela, né? Porque Maduro já vai ser preso mesmo, tá processado, o problema não é mais dele. Agora, lá na Venezuela, gerenciar um governo com a Delcy, de um lado, o ministro Diosdado Cabello, que é o cara que manda de verdade na Venezuela, o Padrino López, que é o ministro da Defesa que tem o comando, né, das Forças Armadas, vai ser complicado. Nem todo mundo vai querer ceder às ordens que vêm de Washington e é bem provável que os Estados Unidos atuem mais uma vez em território venezuelano para dar mais um sinal sobre aquilo que poderia acontecer caso o governo de transição não se comporte de forma adequada. Agora, o problema é se essas 3 fases vão poder ocorrer sem maiores turbulências, maiores problemas. Imagina só, se o preço do petróleo continuar caindo como está, a Venezuela também vai ter problemas orçamentários, aí começa a ter problema de falta de dinheiro para os programas sociais, pessoas passando ainda mais fome do que já estão passando, convulsão social, o caos completo. E, por último, também é necessária uma desbolivarianização da Venezuela. Como na Alemanha nazista houve uma denazificação, pegaram todos os elementos que eram mais comprometidos com o regime, os processaram em Nuremberg, os líderes, e os outros foram expulsos, expurgados, né, da administração pública. Na Venezuela tem que ocorrer a mesma coisa. A liderança, eventualmente, se quer uma anistia, tem que deixar o país, né, mas alguns deles não poderão ser anistiados, e os outros, os prefeitos, os líderes da milícia, os líderes da polícia, governadores que estão envolvidos com o chavismo, com o madurismo, esses daí deverão deixar o cargo, e vai ser difícil convencê-los sem uma prova de força, né? Então, serão meses complicados, complexos para a Venezuela. Vamos ver como o regime e quem permaneceu lá vai reagir a tudo isso. Pois é, tanto que eles falam que o primeiro passo dessas 3 fases, né, Marcília, é a estabilização do país, que pode demorar meses, né? Estabilização e fechar as torneiras do que irrigava o regime de Maduro, porque o Maduro saiu, mas os apoiadores dele ainda permanecem lá. Então, você cortar, né, essas alianças, essas empresas de petróleo que estavam lá com a Rússia, China, é muito importante, porque assim você também quebra essa aliança que irrigava o sistema de Maduro. Aliás, espero que também cortem as empresas de petróleo do Joesley e do Vorcaro, que estavam lá na Venezuela, como ficamos sabendo nos últimos dias. E, enfim, a Ana trouxe essa questão da soberania. É bom a gente reforçar mesmo. Essa história da soberania ainda circula em alguns mídias e em alguns círculos de esquerda, de que foi uma invasão, de que... Veja, a soberania, né, da Venezuela é a mesma coisa de você falar que um morro ocupado por um traficante tem soberania, então você não pode ir lá e destituir o traficante, porque ele é o rei do morro, ele é o chefe do morro, então, enfim, há uma soberania ali no morro ocupado pelo traficante. Quer dizer, é tão ridículo esse argumento quanto isso. E essas 3 fases são importantes, e é importante a gente perceber a estratégia de que a última fase seja a da transição política, porque isso mostra claramente aquilo que a gente vem discutindo aqui no programa nos últimos dias, e que discutimos até no sábado no Oeste Urgente, com a Ana, com o Ivan, enfim, todos os nossos colegas, que a intenção do Trump me parece ser realmente estruturar a oposição e estruturar o país, a democracia voltar ao país, ele tem condições de fazer uma eleição, senão, claro, você monta o país e depois derrubam nos 2, 3 dias seguintes, então isso não adiantaria nada. Os Estados Unidos querem estruturar adequadamente o país e a oposição dentro do país para que eles possam ir embora e permaneça a democracia dentro da Venezuela.
Deixa eu fazer mais uma pergunta, voltar com o Ivan. Se tem alguma perspectiva de novas operações operações americanas em território venezuelano, Ivan? Se tem alguma perspectiva? E também da possibilidade de nomeação de um interventor. O que nós temos acompanhado é que o Marco Rubio, secretário de Estado americano, tem conversado muito com a Delcy Rodrigues, até por conta da língua, né? Os dois falam espanhol, essa facilidade de entrosamento ali entre ambos, mas se tem aí alguma possibilidade de nomear o interventor e novas operações por parte dos Estados Unidos? Bom, Paula, só complementando uma informação que o Caut trouxe antes, essa nota da PDVSA abrindo negociações com os Estados Unidos caiu muito mal dentro do chavismo e sim, já começam a aparecer ali rachaduras, principalmente de um lado mais alinhado ao chavismo, o Padrinho Lopes e o Diosdado Cabello, e do outro a Delcy Rodrigues. A gente não sabe até quando essa coalizão dentro do regime pode se sustentar. O primeiro teste veio agora com essa nota da PDVSA. Vamos ver quando os barris começarem a zarpar, né, nos navios em direção aos Estados Unidos. Sobre a possibilidade de intervenção militar, sim, todo o aparato militar está ali. O general Kane, que foi o grande responsável do ponto de vista militar para esta operação, já disse ao presidente Trump que um eventual ataque está apenas a uma ligação do presidente Trump, né, autorizando toda a rede ali, toda a inteligência que a gente viu como funcionou no último sábado está operativa. Então, segundo o próprio presidente Trump, Paula, dito no último domingo, ele disse que se Delcy Rodrigues e pessoas próximas ao regime não colaborarem com esse período, não é, de estabilização da Venezuela, então sim, outros ataques podem acontecer dentro da Venezuela. Paula.